Sabe, irmãos, realidade mesmo é que hoje só dá vontade de clamar pela presença do Senhor sobre as nossas vidas. Verdadeiramente nós precisamos dele, nós precisamos ter fome e sede dele. Nós precisamos queimar por ele verdadeiramente. Ontem um irmão estava pregando e ele falava sobre isso. Nós precisamos ter saudade daquilo que a gente ainda não viveu, daquilo que nossos irmãos viveram, daquilo que os nossos irmãos na Azusa viveram, daquilo que nossos irmãos no país de Gales viveram. Nós precisamos entender que Deus, ele continua sendo Deus. Ele não mudou, quem mudou foi a gente. A nossa frieza, a nossa incredulidade nos leva a esquecer quem Deus é. E nós precisamos parar com isso e voltar a viver aquilo que Ele quer que nós vivamos. Para ser bem sincero com os irmãos, algumas semanas atrás, até comentei com alguns irmãos sobre isso. Eu estava num tempo de busca muito forte com Deus, uns tempos muito bom, e de repente, do nada, veio uma frieza, cara, uma frieza dentro de mim. Eu não queria ler Bíblia, eu não queria orar, eu não queria saber de nada. Não sei se é só comigo que acontecem essas coisas. Mas algo que o Senhor me falou e que eu entendi do Senhor é que a gente não consegue viver aquilo que Ele tem para nós porque nós não somos como Jesus ainda. Nós ainda somos arrogantes, prepotentes, orgulhosos, ignorantes, idólatras, infiéis, imorais. Talvez por isso, graças a Deus, é o próprio Espírito que nos trava. Quando a gente acha que tá, nossa, eu tô queimando por Jesus. De repente, do nada, vem um puf. E Ele nos coloca no lugar de volta. Sinceramente falando, eu creio que eu sou... Na verdade, essas coisas até vieram na minha mente. Essa questão de incapacidade. Você não presta para isso, você não foi chamado para isso, você não consegue. E todas essas coisas que o inimigo ele coloca na nossa mente quando nós estamos fazendo algo para o Senhor. Mas quem nos põe de pé é Ele mesmo. Quem nos coloca aqui é Ele mesmo. Quem nos traz aqui é Ele mesmo. Então eu gostaria que verdadeiramente toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor essa noite. Eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A palavra é dEle, o Espírito é dEle. Tudo que eu falo vem dEle, nada vem de mim. Como alguns irmãos sabem que eu nem tenho estudo para isso, para entender algumas coisas. É o Senhor que faz. Amém? Hoje eu queria falar com os irmãos sobre andar como Jesus. Como Ele andou. Andar com Jesus, como Jesus, até nos dias maus. Existem dias que são terríveis. E normalmente nesses dias, nós esquecemos do Senhor. Nós esquecemos da humildade, da mansidão, do domínio próprio, da misericórdia, da compaixão. Nós esquecemos. Normalmente, como eu disse antes, não sei vocês, mas eu. Nos dias maus a gente sempre tende a esquecer isso. E é muito interessante entender que Jesus, Yeshua, ele veio, se fez carne, se fez homem, para mostrar para a gente. Existe algo dentro de vocês que é capaz de viver aquilo que eu tenho para vocês. Mas pelo esforço próprio de vocês, vocês não vão conseguir. Pela, como é que eu posso dizer, regularidade. Todo dia eu vou ler a Bíblia, todo dia eu vou orar, todo dia. Isso é bom e eu creio que isso é bom. Mas a dependência pelo Senhor é melhor.
Reconhecer que nós não conseguimos. Senhor, nós não conseguimos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não conseguimos te amar, Senhor. Nós não conseguimos ser fiéis a Ti. Nós não conseguimos ser constantes em Ti. Nós não conseguimos perseverar em Ti. Nós precisamos reconhecer quem nós somos e deixar Ele dominar. E Ele faz. Amém? Eu creio que sempre quando eu paro de tentar, eu consigo chegar onde eu quero. Quando eu paro de, abrir mão, não consigo mesmo. É a hora que Ele vem. E é para isso que Ele vem. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João 2. 1 João capítulo 2, versículo do 5 ao 6. João, capítulo 2, versículos 5 ao 6. Vocês acharam? Vamos ler lá do versículo 3 até o 6. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor a Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Em obediência. A gente tem um problema muito grande em relação à obediência, porque sempre como a gente fala sobre obediência, nós viramos legalistas. Nós queremos fazer para receber algo. Nós fazemos para sermos salvos. Nós fazemos para não irmos para o inferno. Nós fazemos para que as coisas vão boas em nossa vida, que o nosso casamento flua, que nossos filhos tenham saúde e tudo mais que todo mundo isso já sabe. Mas a obediência nos leva a amar. Quem ama, obedece. Quem obedece, ama. Amor ao Senhor. E como que Ele sabe aqueles que amam? Aqueles que obedecem a sua palavra, o seu mandamento. E Ele fala, dessa forma sabemos que estamos nele. E aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Eu li um livro sobre essa questão. E esse livro falou muito comigo e eu anotei algumas coisas. E eu queria dividir isso com vocês, para edificação. E esse livro, ele fala sobre andar como Jesus em 3 partes. O mesmo propósito, a mesma autoridade e a mesma atitude de Jesus. Andar como Jesus andou, no mesmo propósito, na mesma autoridade e na mesma atitude que Jesus andou. Então, basicamente, quando a gente lê esse texto, o que a gente vê? Aquele que está nele. Aquele que está nele. Aquele que permanece nele. Então, qual é, digamos, o segredo para andar como Jesus? Estar nele, permanecer nele, firmar nele, perseverar nele, continuar nele, caminhar nele, obedecer ele. É basicamente aquilo que a gente pregou aquela outra vez, sobre da videira. Estar na videira, aquele que permanece na videira. É a mesma coisa. Nós precisamos estar nele para andar como ele. E o que a gente tem visto, sinceramente falando, eu vejo que eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo noticiário, essas coisas, eu começo a
a ficar pouco preocupado em relação aos nossos irmãos mesmo. Pessoas que não estiverem em Deus, pessoas que não andarem como Jesus, que não estiverem sendo como Ele pelo Espírito Santo, cara, elas não vão aguentar os dias que estão por vir. Elas não vão entender, elas não vão resistir. Elas vão achar, como o Marcelo mesmo fala toda vez, que Deus é injusto. Mas cabe a nós andarmos como Jesus andou. Então, estar nele, digamos que é a primeira parte para você entender e andar como ele andou. Estar nele, ter intimidade com ele, saber quem ele é, amar ele, se encontrar com ele todos os dias. Tudo isso que você já sabe de cor e salteado. Mas vamos lá. Então, estar nele, andar como Jesus no mesmo propósito. Abre lá a tua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Existem algumas empresas que usam uma questão de missão ou propósito, e essas empresas elas fazem pequenos textos referente ao que eles pensam, o que eles fazem e aonde eles querem chegar. Digamos assim, que esse seja o propósito do Senhor. Ó, essa questão do que eu disse para vocês sobre uma declaração de missão é uma declaração curta e formal sobre o propósito de uma empresa ou organização. A declaração de missão deve orientar as ações da organização, descrever seu objetivo geral, proporcionar um senso de direção e orientar as futuras decisões a ser tomadas. Então, pense na questão do propósito nesse sentido. Abriram Lucas 19:10? Amém? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que é andar como Jesus? Buscar e salvar quem está perdido. Você e eu fomos achados, não fomos? O Senhor nos encontrou no nosso esconderijo, onde a gente queria se esconder dele. Mas Ele nos buscou, Ele nos achou e Ele nos salvou. Só que você viu Jesus quando você foi achado? Foi Jesus que falou de Jesus para você? Vamos falar assim. De uma forma, sim, foi Jesus. Mas ele usou quem? Para levar a salvação para tua casa? Ele usou quem? Para te achar onde você estava? Ele usou uma pessoa, assim como eu e você. Então, se a gente entende que o nosso propósito é buscar e salvar quem? Os perdidos. Quem são os perdidos? Pode ser pessoas que estão no mundo, pode ser pessoas que estão dentro de um templo nesse momento, pode ser eu, pode ser você, pode ser os moradores de rua, pode ser as prostitutas. O Senhor, Ele deseja salvar a todos. Quem faz distinção de pessoas somos nós. Mas o Senhor, Ele deseja salvar todos. E eu te digo, se Ele não pensasse assim, eu e você, nós não teríamos sido salvos. Porque quem era eu e você antes dele?
As pessoas tinham medo de chegar perto de mim. Se não fosse Jesus, cara, eu estaria numa vala agora, estaria numa prisão, estaria morto, drogado. Mas as pessoas não fizeram distinção de mim quando elas entenderam o amor de Cristo. Mas nós ainda olhamos para mulheres que vendem seu corpo e nós temos preconceito. Nós olhamos para moradores de rua que estão sujos e nós temos preconceito. Nós olhamos para os ricos e nós temos preconceito. Olhamos para o pobre e nós temos preconceito. O Senhor não faz distinção e porque a igreja dele quer fazer. Se ele veio buscar e salvar, nós precisamos fazer o quê? Buscar é o quê? Ir atrás, ir investigar, procurar, sair, tirar os negócios de cima para ver se acha. Esse é o nosso papel como igreja, mas não por ser bons ou caramba, em relação a Cristo. Ele veio, buscou e salvou. Nós somos o quê? Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, cara. Se nós somos o corpo dele, o que nós temos que fazer? Aquilo que ele fazia, buscar e salvar os perdidos. Amém? Quem era perdido aqui? Eu era, tem até tatuado no meu dedo. Mas o Senhor me encontrou e me salvou. Interessante que a salvação, ela tem a ver com a palavra do original sozo no grego, que quer dizer restauração para a totalidade, salvar, curar e libertar corpo, alma e espírito. Não é só a salvação do clichê que a gente criou, salvar as pessoas do inferno, salvar as pessoas do pecado, salvar, blá, 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 blá. Ele quer aquilo que nós como igreja vivemos, uma igreja integral, a restauração de tudo, plenamente em Cristo. Nós podemos fazer isso, se nós andarmos como Ele andou, se nós estivermos nele, e se nós deixarmos aquilo que está dentro de nós, que Ele deixou, agir no nosso lugar. Nós, como igreja, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. O irmão Felipe Vilela, o pastor Felipe Vilela, ele tem uma música que ele fala isso. Fala, eis que te digo, a vida é muito mais do que seu umbigo. É muito forte isso, cara. Porque se eu parar para pensar hoje, eu e a minha família, nós não estamos fazendo nada em relação ao próximo. Nós não estamos buscando ninguém. Nós não estamos salvando ninguém. Nós estamos nos salvando e nos buscando todos os dias. E claro, isso é bom. Mas o Senhor já fez isso naquela cruz por mim. Eu já entendi isso e eu tenho que seguir em frente. Só que nós temos a oportunidade todos os dias de fazer algo para o Senhor. E eu não estou falando sobre legalismo, eu estou falando sobre amor. Aquele negócio dos órfãos é uma prova disso. Enquanto eu estava orando, o Senhor só me falava isso. Beleza, ok, vocês estão orando, amém, mas o que vocês estão fazendo? Vocês só lembram no dia do órfão? Vocês só lembram quando todo mundo se reúne aqui, vocês fazem algo, então vocês lembram dos órfãos? Por quê? Porque a gente não faz nada. Porque a gente não liga para o pastor Marquinhos e fala, cara, o que eu posso fazer? Talvez eu não tenha condição de adotar uma criança agora, mas o que eu posso fazer? Eu posso ser uma família que recolhe, eu posso ser uma família que ajuda, eu posso ser alguém que dá, sei lá, 20 por mês, cara. Mas a gente não faz nada. E é nessas horas que eu olho para mim e falo, cara, eu preciso andar como Jesus. Eu estava falando pro meu pai hoje, eu falei, pai, às vezes dá vontade de largar tudo e ir pro Nordeste, cara. Pregar o evangelho para aquelas pessoas que precisam. Às vezes dá vontade de largar tudo e ir pro Paraguai, cara. Onde não existe uma igreja nos municípios do Paraguai, cara. Às vezes dá vontade de largar tudo. E por que a gente não larga? Porque a gente não ouve do Senhor.
Porque a gente tem medo. Porque a gente precisa de algo para nos apegar. Nosso dinheiro, nosso conforto, a nossa casa, o nosso carro. Os irmãos mesmos da igreja perseguida, eles sempre falam isso. Vocês não entendem o que é isso. Porque vocês têm uma casa muito bonita para vocês viver. Porque vocês têm um carro que leva vocês em qualquer lugar que vocês querem ir. Porque vocês têm Uber. Porque você... Cara, nós precisamos fazer algo. Nós já oramos, nós já buscamos, nós já entendemos. O que nos falta? Fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque somos o corpo dele nessa terra. Nós representamos o Cristo ressurreto nessa terra. E agora, principalmente no final do ano, o que a gente pensa em fazer? Vou deixar minha casa mais bonita. Isso não é errado, ok? Não estou falando que isso é errado. Mas a vida é muito mais do que o nosso umbigo. Órfãos estão por aí. Prostitutas estão por aí. Moradores de rua estão por aí. E nós temos aquilo que eles precisam, que é o Evangelho. O Evangelho é o poder, e mais uma vez nós vamos bater nessa tecla. O Evangelho é o poder. E essas pessoas precisam do quê? De casa nova? De um trabalho? Ok, mas elas precisam do Evangelho. Então a gente pode até alimentar, a gente pode até cobrir, a gente pode até dar uma casa, arrumar um trabalho, mas se não tiver o Evangelho não vai servir de nada. Vai ser só mais uma ação social, e como o Marcelo mesmo fala, os ímpios, eles fazem ação social muito melhor do que a gente. Eles têm muito mais dinheiro e eles conseguem alcançar muito mais pessoas do que a gente na igreja. Mas a igreja tem algo que esses caras não têm, que é o quê? Cristo. E esse ressuscitado. O Evangelho. Amém? Então, outra palavra também que fala sobre o perdido. O original da palavra perdido é aquele que estão a caminho da destruição. As pessoas, elas não têm Deus, então automaticamente elas estão caminhando para um abismo, onde a qualquer momento elas vão pular. Então, nós como igreja, precisamos reconhecer quem são aqueles que estão à beira de um precipício. Perdidos, caminhando para a sua autodestruição. Nós estávamos assim, mais uma vez. Eu e você, nós estávamos assim. E o Senhor nos achou. Ele usou alguém, Ele usou a igreja. O que será que mudou desde o nosso encontro com Jesus? Será que Ele mudou? Será que o mundo mudou? Será que a igreja, ela precisa rever os seus conceitos em relação ao pensar no próximo? Eu não acredito nisso. Eu creio que esse livro é a palavra de Deus. E passa terra, passa céu. Mas a palavra dele nunca vai passar. Deus não muda. E por isso nós não somos destruídos. Eu creio e amo tudo que está escrito aqui. Talvez não obedeça tudo. Mas quero. Amém? Entenderam mais ou menos a questão do propósito? Buscar, salvar os perdidos? Então, nós precisamos entender isso. Deus, Ele veio, Ele se moveu para nos buscar. Nós precisamos nos mover para encontrar as pessoas. Então o próximo é a mesma autoridade. Mateus, capítulo 7, versículo 29.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, isso aqui é o final do Sermão do Monte, tão conhecido Sermão do Monte, onde as pessoas reconheciam que Jesus, ele não era igual os mestres da lei, mas ele tinha o quê? Autoridade. Então a gente pode ensinar, pode falar, pode ser o que for. Se a gente não tiver autoridade de quem? De Cristo. Ele nos habilita a ter autoridade para ensinar. Ele nos habilita a ter autoridade para falar. Ele nos habilita. Não somos nós que fazemos algo, buscamos algo, ou somos os bambambam da quebrada. Às vezes a pessoa olha para mim, nossa, é só um menino. Tem essa carinha de menino, mas eu sou velho já, gente. Mas talvez as pessoas só olham para a minha aparência. Elas não conseguem reconhecer e talvez eu não tenha a autoridade do Senhor. Porque as pessoas reconheciam que Jesus ele tinha uma autoridade que os mestres da lei não tinham. Então quem pode nos dar a autoridade de ensinar, de pregar o evangelho, de buscar salvar o perdido? Aquele que tem toda a autoridade. Então, quando nós ensinamos, quando nós expomos as Escrituras, quando nós falamos dele, nós não podemos achar que o nosso intelecto, do que nós sabemos ou deixamos de fazer, de saber, o quanto nós estudamos ou não deixamos de estudar, isso é importante, mas quem nos conduz é o próprio Espírito. Essa é a autoridade que existe dentro de nós e o Senhor, ele deu para nós. Nós precisamos usar essa autoridade para ensinar, para pregar. E não somente na igreja, não somente no mundo, mas para os nossos filhos. Dentro de casa. A mesma autoridade. Talvez porque não é um público maior, né? A gente fica meio assim, né? Vai lá só para 2. E eu tenho 2, né? Tem gente que só tem 1 só. Os nossos filhos, cara, eles precisam do evangelho. As pessoas, elas querem destruir a criança no mundo. Destruir a infância, destruir a família. E se nós não vivemos aquilo de Deuteronômio, ensina em todo tempo, ao caminhar, ao levantar, ao dormir, bota nas portas e tudo mais, cara, os nossos filhos não vão conseguir. Porque eles precisam do quê? Caminhar como Jesus. E para eles caminhar como Jesus, eles precisam conhecer Jesus. E eles não sabem ler, eles não entendem quem vai mostrar Jesus para eles, aquele que vai buscar eles. Por quê? Porque eles estão perdidos. Eles são crianças, ok, mas são pecadores. Eles precisam ser encontrados também. Nossos filhos, eles são maus. Eu sei que é difícil entender isso. Eles são mesquinhos, ignorantes, travessos, mentirosos, como qualquer humano. Nós precisamos. Engraçado que lá, no Antigo Testamento mesmo, quando ele fala sobre a questão de você lembrar dos mandamentos, não esquecer, uma das coisas que ele fala é isso: ensina, pratica, vive. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos pregar o evangelho todos os dias para nós. Porque senão a gente não aguenta. Não é fácil, cara. E principalmente não é fácil viver isso aqui. Caminhar como Ele. Alguém que é puro, perfeito, lindo, maravilhoso, sem pecado. E eu não estou falando sobre isso. Não vão achar que vocês são mini deuses. Estou falando sobre caminhar como Ele andou. Lucas, capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus
e a curar os enfermos. Cara, isso aqui é fato que a gente não vive. O Senhor, Ele deu autoridade sobre as enfermidades, sobre demônios e sobre pregar o reino de Deus. Cara, nós estamos tão distante disso. Os irmãos, eles estavam falando que algumas histórias do novo livro que saiu na Impacto da Rua Azusa, que, cara, os caras não tinham olho e o olho voltava a crescer. Os caras não tinham braço e o braço voltava. Cara, a gente precisa desejar isso, cara. E isso não quer dizer que a glória é nossa, mas é Cristo fazendo algo. E às vezes é por isso que eu acho que a gente não consegue viver isso, porque a gente vai querer a glória para nós, cara. Eu estava brincando com meu pai hoje, eu falei, cara, se a nossa sombra curasse, a gente ia cobrar 10 minutos para cada um entrar na minha sombra aí. 50. É sério, isso é brincadeira, como é que eu posso dizer? É tiração de sarro, mas é uma realidade, nós somos isso. Por quê? Porque a gente não caminha como Ele. Porque a gente acha que é nós. A gente acha que por uma pessoa curada, cara, eu orei e é porque eu busco muito. Sabe, eu curei uma pessoa do câncer, mas por quê? Porque eu busco muito. Porque eu jejuo pra caramba, eu leio muitas escrituras, então eu sou totalmente capacitado para curar. Cara, meu Deus. Ontem o irmão estava falando sobre algo da gente desejar e clamar por crianças de 12, 10 anos clamarem e enfermos levantarem das suas cadeiras de roda. De pernas e braços serem restaurados por crianças, pelos nossos filhos, não é nem por nós. Cara, nós precisamos desejar isso, esse avivamento que o Marcelo tanto fala, que os irmãos tanto falam. Se você não entende isso, busca isso, cara. Porque Ele vai fazer nos últimos dias. E se a gente não tiver nisso, a gente não vai participar. A gente não vai nem crer. E nós já podemos começar hoje. Hoje, quando o irmão Jair ele orou pelo Beto, eu creio. Jesus, Ele ainda cura. Jesus, Ele ainda é maior do que tudo. A autoridade é dEle. E aconteça o que acontecer, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos ir, buscar, salvar, pregar, curar, expulsar, porque isso é o que Ele fazia. E Ele deu autoridade para aqueles discípulos dEle para fazer as mesmas coisas que Ele fazia. E nesse envio aqui o Espírito Santo nem tinha descido ainda. E lá em Atos 2, quando o Espírito Santo em plenitude desce, eles fazem a mesma coisa, só que daí eles entendem o que eles estão fazendo. E cara, nós já entendemos. Pastor Marcelo, Pastor Robson, vários pastores que tem por aí, pregam. A gente entende, mas a gente não faz nada. Nós precisamos corresponder esse amor do Senhor por nós. Se é curando, cure, cara. A gente precisa parar de ter medo, de achar, mas se não curar, se não curar, Ele não quis. Não é você. Não sou eu. Mas é Ele. E quando curar? A glória é dEle. E quando acontecer, é Ele. E quando acontecer, pregue o Evangelho. Você fala, eu sou lá da Somos Um, eu sou da Quadrangular, eu sou... Cara, prega o Evangelho. Toda oportunidade, prega o Evangelho. E a gente vê muito nisso em Atos. Os caras curavam, as pessoas se aproximavam e eles faziam o quê? Pregavam Cristo. Eles não falavam, não, eu sou o Pedrão, eu sou o João, nossa, nós estava com ele, mas agora a gente tem a mesma autoridade que ele.
Não, vocês mataram ele. Ah, mas ele ressuscitou. Cara, a gente precisa desejar isso, a gente precisa colocar isso dentro de nós. O Senhor, Ele nos deu autoridade para fazer milagres e prodígios. Para isso vai acompanhar aqueles que pregam o Evangelho, é isso que a palavra diz. Eu creio na palavra. Então, se a gente prega o Evangelho, nós temos autoridade para ministrar e pessoas serem curadas, demônios serem expulsos. Mas nós precisamos estar nele. E estando nele, nós vamos ter a mesma missão e a mesma autoridade. Amém? Tá dando para entender? Então, para aí, cara, isso. Que hora que eu comecei? Eu não vi que hora que eu comecei. Bom, enfim, vai ser rápido. Então nós vamos ter que ter o que para concluir tudo isso? A mesma atitude. Como vocês já sabem, eu creio que vocês já sabem, Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 11. A Catherine até falou sobre isso na hora do louvor. Eu falei, cara, é confirmação de Jeová. Amém? Vocês acharam? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Um texto que todo mundo conhece, mas é um texto que é difícil de ser vivido. Ele está deixando bem claro. Seja a atitude de vocês. Para quem Paulo está falando? Seja a atitude de vocês. A mesma de quem? De Cristo. E cara, vamos ser sinceros, comparado a Cristo, quem nós somos? Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão da glória do Pai. E quem é você? Quem sou eu? E Paulo fala, cara, seja vocês a mesma atitude, tenham a mesma atitude. Que embora sendo Deus, ele não considerou o ser igual a Deus. E o que eu trago para nós é, cara, embora a gente sendo evangélico, cristão, embora a gente sendo filho de Deus, embora a gente sendo discípulo de Jesus, cara, não se ache mais do que os outros. Se põe no seu lugar. Ele era Deus. E existe ainda arrogância dentro de nós, achando que nós somos alguma coisa. Porque eu sou filho, porque eu sou discípulo, porque eu oro e acontece, porque eu prego e as pessoas se convertem. Nós não somos nada.
que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era o que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Eu achei muito bonito, cara. O original da palavra esvaziou-se, que é você se tornar nada. Cara, Cristo, ele se tornou nada, sendo quem ele era, por causa de mim, por causa de você e por causa da obediência ao Pai. Ele decidiu se tornar nada. Ele decidiu viver aquilo do Sermão do Monte. Bem-aventurados pobres de espírito. Ele se tornou. Então as pessoas, acho que a gente não tem essa compreensão de entender que mesmo Jesus, ele sendo Deus, ele não se considerou por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo ele se esvaziou. Então ele se tornou um nada. Para que hoje a gente pudesse estar aqui. Para que hoje você pudesse chegar na tua casa, ler esse livro e entender o que está escrito. Para que hoje você pudesse ter um tempo de secreto com o teu Senhor. Para que hoje você pudesse buscar e salvar e curar e libertar. Para isso. Não foi para você ser mais bonito que os outros, para você ter um casamento mais top do que os outros, para você ter uma casa mais bonita do que os outros. Não foi para isso que ele se esvaziou. E ele se fez nada. E nós ainda nos achamos alguma coisa. Cara, Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Por favor, Jesus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, porque mesmo entendendo, Senhor, nós não conseguimos viver ainda isso, Jesus. Nós ainda somos arrogantes, prepotentes, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Jesus, pelo nosso orgulho. Tenha misericórdia, Senhor Deus, porque ninguém pode falar nada para nós, que nós já queremos ir com 7 pedras nas mãos para as pessoas. E o Senhor se fez nada, Senhor. O Senhor que era, que é e que há de vir, se fez nada, Senhor. Por pessoas como nós, Jesus. Se não fosse tua misericórdia, Senhor. Então ele se esvaziou. E se esvaziando, ele se tornou um servo. Outra palavra que é muito difícil para nós. Pode até não ser para você, mas talvez pelos motivos errados. Nós não conseguimos servir as pessoas. Volto de novo na questão dos órfãos. Talvez nós aqui na igreja local, cada um tenha um nível de, como é que eu posso dizer, patrimônio, dinheiro, independente. E não existe desculpa em nenhum de nós. Em nenhum de nós. Para não fazer nada. Se você não tem dinheiro, você tem mão. Se você não tem mão, você tem inteligência. Como a irmã mesmo disse, se você não tem isso, você tem o quê? Ouvido para ouvir uma família que adotou e não sabe o que fazer. E sabe por quê? Eu volto a falar, a gente só se importa com isso no dia do órfão, porque a gente não faz nada. Porque a gente vem aqui, faz 12 horas de oração e, cara, isso é tremendo. Mas e depois? A oração, ela precisa ter o quê? Ação, cara. Ah, mano, eu não sei o que vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Existem pessoas nesse momento, cara, que estipularam casas de oração dentro de um meio de prostíbulos no Brasil inteiro, cara. Pessoas que não se importaram. Tem pessoas que nesse momento estão fazendo culto
dentro de uma casa de prostituição porque as pessoas liberaram para isso. E mais uma vez eu digo, não sejam legalistas, mas amem ao Senhor. Obedeçam em amor, obedeçam porque vocês amam. Vão atrás porque vocês amam. Vão atrás porque um dia alguém foi atrás de vocês, cara. Porque Ele fez primeiro. Vocês não estão fazendo nada demais, não. A gente não está fazendo nada demais quando a gente vai atrás das pessoas, não. Ele fez primeiro. Ele nos ensinou como fazer. Eu vi um testemunho de um cara que ele cuida de crianças de rua lá no... não lembro, no Nordeste lá. E ele sempre reunia essas crianças para falar sobre Jesus, para pregar o Evangelho e tudo mais. E um dia essas crianças, elas estavam ali sentadas. E um pouco antes dele começar a ministrar, o Senhor falou que ele ia ser Jesus para aquelas crianças naquele dia, não no falar, mas no agir. E diz que, como são crianças de rua, os pés das crianças de rua são sujos, cheio de ferida aberta, cheio de um monte de coisa que você pode imaginar de um pé sujo. E diz que o Senhor falou, lave os pés de cada uma dessas crianças. Que é muito mais do que você comprar uma meia e um tênis e dar para elas. Faça algo por elas, aquilo que eu faria se estivesse no seu lugar. Cara, isso é servir. E Deus, nós estamos tão longe disso. Precisamos nos arrepender, irmãos. Eu junto com vocês. O que eu estou falando aqui não é o que eu estou vivendo, mas é o que eu quero viver. Eu quero andar como Ele andou. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi obediente até a morte. E até quando nós precisamos ser obedientes? Até a nossa morte. Até quando precisamos perseverar nele? Até a nossa morte. E é incrível quando você entende que ele ser pregado no madeiro, cara, é algo que tornaria ele maldito perante os homens. Desde a lei de Moisés, em Deuteronômio 21, você não precisa abrir, mas ele fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Talvez você nunca leu isso, eu li esse dia e fiquei de cara. E Jesus já estava ali, Senhor. Deus falou para Moisés que aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Deus falou para Moisés. Jesus, ele se tornou maldito no nosso lugar. E as pessoas falam que na época dos romanos, as cruzes elas eram penduradas nos lugares mais altos, como se fosse um outdoor, para que todas as pessoas que olhassem para a cruz, olhassem e vissem, esses caras são malditos. Como é que eu posso dizer? Ladrões, criminosos. E nosso Jesus, ele foi pendurado no madeiro. E foi pendurado num grande monte, onde as pessoas olhavam de longe ele. E ele se tornou maldito. Até a morte. Só que mais uma vez, não foi uma morte normal, mas foi uma morte de maldição. Deus fez o filho dele maldito. Para que hoje eu e você tivéssemos uma vida boa. Precisamos pensar nisso, irmãos. Sinceramente. Se queremos viver o a mais de Deus, nós precisamos ser como o filho dele. E nos humilhar
servir, buscar. Não só ficar trancados em nosso quarto, orando, jejuando, lendo, que eu creio que é importante, mas não é o todo de uma vida cristã. Jesus, ele tinha tempo para orar, Jesus, ele tinha tempo para ler, Jesus, ele tinha tempo para tudo. As pessoas falam, eu não tenho tempo. Cara, Jesus, ele era o cara que menos tinha tempo na época dele, mano, e ele fazia tudo. Ele pregava, ele orava, ele lia, ele tinha o secreto com o Pai, ele ministrava, ele voltava, ele andava, ele caminhava, e a gente acha que a gente pode ter desculpa de alguma coisa. E precisa rever, cara, os nossos pensamentos sobre cristãos. Cristãos é você ser como ele, viver no modelo dele. E quando os discípulos começam a perguntar para ele, tá, mas quem que vai ser o primeiro? Quem que vai sentar do lado de quem? Quem que vai sentar? Cara, quer ser o primeiro? Sirva. Quer ser o primeiro? Serviço, sirva. Por quê? Porque ele fez isso. E Deus deu toda a autoridade para ele. E às vezes a gente pensa nessa questão, sobre essa questão, nossa, mas se eu me humilhar, o Senhor vai me exaltar. Amém, não é errado pensar nisso. Mas novamente eu falo, quem você é e quem ele era. Sirva porque ele serviu. Ame porque ele amou. Busque porque ele buscou. Ore porque ele orou. Ele é o modelo de tudo. Não existe vanglória que caiba a nós. Esses dias, semana passada, eu e a Bruna fizemos 8 anos de casamento. E a única coisa que eu pensei, e eu consegui entender, que a gente só está de pé por causa de Cristo. E mais nada. Porque talvez se fosse por mim e pela Bruna, nós já estaríamos separados, vivendo em casas separadas, eu tendo que pagar pensão para os piá. Cara, é impossível eu não pensar nisso. Porque eu sei quem eu sou. E se não fosse Cristo, meu casamento não estaria mais de pé. E eu preciso entender isso. Que não é pelo que eu faço. Não é porque eu amo ela como Cristo amou a igreja. É porque Cristo não permitiu. É porque Cristo não permite nem eu pecar quando eu quero. Você tem noção disso, que Deus ele não deixa nem a gente pecar quando a gente quer. Ele é tão misericordioso, ele é tão gracioso, porque mesmo você querendo fazer algo, ele fala, hoje não. Porque eu te amo. Cara, a gente precisa se colocar no nosso lugar de servos. Nos humilhar e nos esvaziar. Nos tornando nada. Ao ponto de olhar para ele e falar, se não for você, eu estou morto. Se não for você, eu não quero mais nada. Amém? Acho que era isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos essa noite. Espero que tenha edificado a vida de vocês assim como edificou a minha. Isso aqui, cara, mais uma vez eu digo, não vamos só ouvir não, irmãos. Vamos praticar, já passou do tempo da gente praticar. Já passou do tempo da gente fazer algo. Já passou do tempo. E eu não quero ser aquele que vão ranger os dentes no final porque não fez o que tinha que fazer. Porque não se importou com o que tinha que se importar. Porque só pensou em si mesmo enquanto esteve aqui. Amém?